Olha aqui, ó. Já vou falar logo, João. Que maluquice é essa, velho? Que maluquice é essa com o Álvaro Pacheco? O cara tem 4 jogos no comando do Vasco da Gama. Eu não sei se o Vasco contratou errado. Eu não sei. Eu acho que ele não tinha currículo pra vir como um, né? Acho que não tinha. Mas assim, 4 jogos? E assim, pelo que eu tô lendo aí, João, é uma chance bem real de demissão depois de 4 jogos. É isso mesmo? É isso mesmo, André. O que é noticiado aí pela galera que cobre o Vasco é que ontem já meio que a diretoria já estava se reunindo para avaliar questão de multa rescisória e estava esperando, e aí veria se esperaria ele chegar no Rio ou comunicaria antes. Ontem mesmo, aparentemente, vai chegar no Rio. O Vasco ia voltar ontem num voo fretado, não voltou, porque no aeroporto de Caxias do Sul houve uma tentativa de assalto a um carro forte. Loucura, né? É a fase do Vasco, cara. Os caras com tudo certo pra voltar pra casa tentam assaltar o aeroporto, né? Dentro do aeroporto, um assalto dentro do aeroporto. E aí eles têm que ficar lá e o drama ainda continua. Exatamente. Mas a expectativa, e pelo que se é noticiado, é que tá meio que já certa, né, a demissão dele. Hoje ainda, o Pedrinho, né, agora não é mais a 777 nesse momento, é o Pedrinho que responde pelo Vasco, e estaria pronto para demitir o Álvaro Pacheco depois de, como você bem falou, apenas 4 jogos, os números estão aí, mas obviamente tem alguns fatores, foi a gestão da 777 que contratou ele, né, não foi o Pedrinho, mas o Pedrinho que eu digo Vasco Social, né, representado por ele, mas a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, é assim que funciona, né, André? Mas 4 jogos, eu sei que o jogo contra o Flamengo foi muito difícil, as atuações não vêm agradando, mas o que que dá para avaliar, né? Eu tava até vendo uma matéria colocando os números, né, de finalizações, por exemplo, dos outros times contra o Vasco. É um negócio estúpido, né? É uma diferença, assim, muito grande. O único jogo que o Vasco teve mais foi contra o Cruzeiro, né? Teve mais finalizações, um pouquinho mais finalização que o Cruzeiro, mas a média nos 4 jogos, a média é de 19 finalizações sofridas por jogo, se não me engano. Eu até vi alguns comentários falando assim, pô, mas olha os adversários do Vasco da Gama. E assim, são comentários pertinentes, cara, porque o Vasco teve nessa era Álvaro Pacheco como adversários o Flamengo, só que tomou 6, né? O Flamengo, o Palmeiras, fora de casa, o Cruzeiro, que vive um bom momento, entrou no G6 ontem, e esse o Juventude que foi fora de casa e ok, você de novo, né? Com aquele negócio, com aquela mentalidade que a gente tem, é para ir lá e pelo menos arrancar um empate, né? Mas às vezes não acontece. Então assim, realmente eu acho que o desempenho no campo ele tem que ser o termômetro dessa história, porque os resultados, cara, beleza, 6-1 não dá. Ele não pode ter 4 jogos, só fez um gol e mesmo assim foi, né, um gol de honra contra o Flamengo, é um gol só marcado. Agora eu fico pensando, cara, o que que passa na cabeça dos. E aí não dá nem pra cobrar só o dirigente tradicional do futebol, né? Porque foi a 777 que foi buscar ele. Na teoria, uma gestão profissional e tal. Pô, velho, 4 jogos com um cara que veio de outro país, que eu imagino, João, tem alguns técnicos que eles ficam olhando para outros mercados no dia a dia, porque existem possibilidades reais deles irem para esse mercado. Eu acho que o Abel fica de olho no que está acontecendo na Europa. E não é só porque você tem que ficar de olho no que acontece no futebol. Ele fica de olho porque ele sabe que pode ser um destino dele. Porque provavelmente o empresário dele já recebeu consultas desse, daquele outro. Ele já tá olhando para esses clubes de uma forma diferente. Vendo ele. Porque assim é a vida do técnico. O cara foi consultado, mas não deu certo. Ele fica de olho. Fala, pera um pouquinho, teve uma conversa lá com o Clube X da Espanha. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar. O Álvaro Pacheco, eu não imagino que ele pensasse na possibilidade de assumir um clube no Brasil e ainda mais um clube específico do Brasil. Eu não sei se ele já tinha sido contactado antes. Eu acho que não. Então o cara acabou de chegar, velho. 4 jogos.
contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Cruzeiro, fora lá contra o Juventude. Boa sorte pro Vasco aí, hein? Boa sorte pro Vasco, porque a situação não tá legal. E o Vasco, inclusive, a Tá gente tava legal, falando. A gente tava falando daquela história de podermos ter 4 gigantes, campeões da América, entre os rebaixados. Só não temos hoje o Vasco, porque o Vitória ainda não jogou. Se o Vitória ganhar do Atlético Mineiro, sai o Vitória da zona de rebaixamento e entra o Vasco pra se juntar a Corinthians, Grêmio e Fluminense.